Tokenização pode ser a grande inovação do mercado cripto nesse ciclo. A grande tecnologia, o grande salto tecnológico, o salto de produto, a grande mudança que pode colocar o mercado cripto como um todo, a tecnologia blockchain, em um outro patamar. Sentar na mesa dos grandes. Porque, vamos falar a verdade, o mercado cripto está carente de inovações, de produtos. O mercado cripto está carente de passar pelo abismo tecnológico, o abismo das inovações tecnológicas e ser uma tecnologia usada pelo mainstream. As pessoas no dia a dia utilizarem de fato a blockchain. Qual que vai ser esse cavalo de Troia? Qual que vai ser esse próximo passo do mercado? DeFi? Muito difícil, uma complexidade tecnológica muito grande. Blockchain Games, a gente até achava que ia, mas não foi. NFTs? Parece que não vai para frente. Cripto mais inteligência artificial? Muita coisa legal sendo desenvolvida, mas ainda nada muito concreto. Talvez a tokenização seja a união entre o mundo real, entre o mercado financeiro tradicional e a tecnologia blockchain. Talvez a tecnologia de tokenização seja a blockchain sendo utilizada no seu máximo potencial. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. A gente vai analisar todos os setores de tokenização, como que funciona essa tecnologia, prós e contras, como ela está sendo desenvolvida, próximos passos e principais empresas, criptoativos que desenvolvem produtos em torno dessa tecnologia e podem se beneficiar em termos de valorização de preço, caso isso realmente seja o grande destaque, a grande narrativa, a grande inovação desse ciclo. Para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever para a gente bater a meta de 10 mil inscritos. Pessoal, antes de começar o vídeo, lembrete muito importante. Quer conversar comigo no WhatsApp? Quer receber dicas? Que eu passe uma avaliação gratuita da sua carteira? Fale como que está a sua carteira de investimentos no mercado cripto, pontos positivos, negativos, o que melhorar? Primeiro link da descrição é uma consultoria gratuita. Você preenche um formulário, coloca ali como é que está a sua carteira, objetivo de retorno e tudo mais, e eu te retorno, eu chamo você no WhatsApp para a gente conversar sobre a sua carteira. Sou eu mesmo que respondo, tá? O pessoal que já passou pela consultoria grátis pode até comentar aqui embaixo e dizer o que acha. Primeiro link da descrição, você cai no WhatsApp e a gente bate esse papo. Mas sem mais enrolações, bora lá falar sobre tokenização. Existem algumas perspectivas, alguns estudos de que o setor de tokenização pode bater ali 16 trilhões de dólares no ano de 2030. Então, um aumento muito significativo em relação ao que a gente tem hoje dentro desse setor. Por quê? Por que a grande visualização, os grandes players da economia e do mercado financeiro mundial olham para a tokenização e falam, isso daqui é interessante, isso daqui tem capacidade de crescimento? E por que a minha tese em torno da tokenização ela é tão positiva? Tokenização, cara, é blockchain na veia. É a criação de Satoshi Nakamoto sendo aplicada em larga escala para mover trilhões de dólares. Simplesmente assim, eu não consigo pensar em outro caso de uso que a blockchain se encaixe tão bem. Boa parte dos produtos que são construídos no mercado cripto hoje, eu tenho uma pulga na orelha se eles não seriam melhores se eles simplesmente não estivessem em cripto. Cripto mais inteligência artificial, legal, mas por que eu preciso colocar blockchain numa inteligência artificial? Tem tanta inteligência artificial que já funciona super bem aí em sistemas fechados. Então, existe essa discussão. No caso da tokenização, não. De fato, é a tecnologia de blockchain sendo aplicada no sistema financeiro tradicional e tornando ele mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma comparação aqui. Sistema financeiro tradicional. A gente tem um esquemático, a gente tem uma forma de funcionamento das finanças tradicionais em que o fluxo ele funciona dos ativos de investimento até o investidor e passa de um investidor para outro por meio de uma porrada de intermediários. Eu já trabalhei no mercado financeiro tradicional e é uma latência, é uma burocracia sem tamanho. Para você fazer operações extremamente simples como uma remessa internacional, muitas vezes demora dias e o custo é gigantesco. Por quê? Porque você tem altos custos de intermediação, então você tem um monte de intermediário que cada um deles quer comer um pedacinho e é uma ineficiência sem tamanho, cara. O que tem de gente nesses bancos aí? Então o custo é muito alto, porque você precisa pagar toda essa operação extremamente ineficiente. Você tem muitos sistemas fechados, então você acaba tendo muitas restrições e uma execução muito lenta. Pode ser uma restrição
restrição regulatória, pode ser eu quero jogar aqui um dado ou um ativo de um banco para o outro. Cara, você tem ali suas informações em um banco, mas você não tem no outro. E aí talvez um formulário que não foi preenchido aqui ou dali e um dado que foi colocado errado por um erro humano na hora de preencher não sei o quê. Então já tem um problema gigantesco em que você fica ali pulando de um lado para o outro e não sabe para onde que vai. Isso aqui eu estou falando a nível institucional, tá? Estou falando grandes empresas de investimento fazendo transações. Ainda é assim, uma barreira regulatória muito grande, uma barreira geográfica muito grande, uma execução extremamente, com uma latência muito grande, sem contar que passou das 6 horas da tarde e nada mais funciona, né? Isso se você não estiver fazendo negócio com a Europa, porque na Europa, depois do almoço ninguém gosta de trabalhar não. Fora as incontáveis vezes que você faz uma remessa internacional, você faz uma transferência e o seu dinheiro entra num limbo. O seu dinheiro entra numa zona cinzenta que você não sabe onde está. Por quê? Porque cada banco, cada sistema operacional ali é um sistema fechado, não tem transparência, você não sabe, não vê o fluxo do dinheiro, o que está acontecendo ali dentro. Então, é uma série de processos e uma infraestrutura tão arcaica e ineficiente que, obviamente, os maiores bancos de investimentos, maiores empresas do mundo estão olhando para isso e falando, bom, tem um negócio que resolve isso daí, né? Uma tal de uma rede 100% transparente, conectada globalmente, com baixo custo de intermediação, que é rápido pra caramba. Bom, uma tal de blockchain, né? Dá pra gente colocar tudo isso em blockchain e vai ficar muito mais eficiente. A grande tese da tokenização é isso, você sair desse sistema extremamente arcaico do TradeFi, do finança tradicional, e ir para a finança descentralizada, colocando sistemas em blockchain em tudo isso. Não precisa ser necessariamente uma blockchain pública, pode ser uma blockchain privada focada para tokenização? Bom, vamos entender melhor sobre isso. Fato é, o mercado de tokenização ele vem crescendo muito nos últimos anos. Ele está na sua máxima histórica, bilhões e bilhões de dólares sendo tokenizados ano após ano, mas principalmente entre 2024 e 2025 são os 2 anos que a gente está vendo a grande explosão da tokenização. A maior parte do dinheiro que está entrando em cripto nesses últimos 2 anos, está entrando por conta da tokenização. Gabriel, mas tokenização do quê? De muitas coisas. Primeiro, a gente precisa dar um passo atrás e entender que a tokenização nada mais é do que esse conceito de você pegar algo que está fora da blockchain e criar uma representação no formato de um token dentro de uma blockchain. Pode ser um dólar, pode ser uma ação, pode ser uma casa, pode ser meu celular, pode ser esse copo d'água aqui, qualquer coisa que tenha um mínimo valor intrínseco, um valor financeiro por trás, você consegue colocar isso numa blockchain. Para que eu vou colocar isso numa blockchain? Para você criar a propriedade digital daquilo, para você conseguir transferir aquilo digitalmente por meio dessa blockchain. É a mesma coisa de você ter uma casa e você não precisar ficar indo no cartório quando você quer fazer o aluguel dessa casa ou vender essa casa. Você cria um documento, um certificado de propriedade digital, caso os cartórios funcionassem digitalmente. E aí é muito fácil, é só você transferir esse certificado digitalmente. Beleza, a casa agora não é mais minha, a casa está ou arrendada ou vendida para um outro indivíduo. E eu fiz isso transferindo esse certificado para ele. É a mesma coisa, esse certificado digital nada mais é do que um token. Nesse caso, esse token estaria no sistema do cartório, no caso da tokenização, estaria no sistema da blockchain. Entendi, Gabriel. O que tem mais tokenizado no mundo hoje? Da onde que está vindo esse crescimento todo da tokenização aí? Bom, vamos analisar aqui quais são os nossos produtinhos tokenizados dentro do mercado cripto. Esse gráfico ele é bem legal, porque ele mostra em amarelo os ativos que são bem tokenizados hoje, ou seja, mercados que já possuem esse movimento de jogar esses ativos para o mercado blockchain. E em cinza mais claro, os ativos que ainda não passam por tanta tokenização. E aqui a gente pega a divisão dos ativos do mercado financeiro tradicional. E a gente consegue ver que a gente tem lá em cima as criptomoedas, né? Criptomoedas são de fato ativos tokenizados, mas aqui não entra no mérito do vídeo. A gente tem o crédito privado, ou seja, dívidas de empresas tokenizadas. E a gente tem também Treasury, dívida pública americana. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou pegando aqui todo o valor de mercado de ativos tokenizados hoje. Então, tudo que está tokenizado no mundo, bom, vamos ver da onde que está vindo esse dinheiro. A gente tem aqui 257 bilhões de dólares. Muita coisa de ativos tokenizados. 234, 90% desse valor, stablecoins. Gabriel, pera lá, não entendi. Como assim stablecoin? Stablecoin é uma tokenização? É um RWA, um Real World Assets? Sim, é.
Aqui a gente está falando de stablecoins como uma versão tokenizada do dólar. Você pega o dólar, um ativo financeiro que está no mundo real, que está nos bancos, alguém comprou isso, deixou no banco, deixou esse dólar custodiado no banco e criou uma representação desse dólar via token dentro da blockchain. E quando a gente pega hoje o mercado de stablecoins em cripto, ele é gigantesco, mais de 200 bilhões de dólares. Então a maior parte da tokenização que a gente tem hoje são dólares. A segunda maior são títulos da dívida americana atrelada em dólar. Renda fixa americana. Sabe quando você entra no seu aplicativo de investimento aqui no Brasil e você vê o paraíso dos rentistas, aquele IPCA+, pagando 20% ao ano? Então, nos Estados Unidos tem isso, só que não paga 20% ao ano, paga 4% ao ano, 3% ao ano. Então, o que os investidores estão fazendo é pegando essa renda fixa, tokenizando e jogando para a blockchain. Uma forma de você conseguir renda fixa em dólar em blockchain lastreada em dívida do governo americano, que deveria ser a dívida mais segura do mundo, mas isso é assunto para outro vídeo. E a gente consegue ver, entendendo que, beleza, dívida, dólar, forma de ganhar renda fixa em dólar hoje é o principal caso de uso de tokenização, a gente consegue ver uma faca de dois gumes. Por quê? Porque os outros casos de uso da tokenização de ações, tokenização de dívida, de instrumentos financeiros, ainda é muito restrito, ainda é muito pequenininho. E a gente pode interpretar que a tecnologia não foi para frente, a tecnologia nos lanchou e a única coisa que deu certo na tokenização são as stablecoins, ou a gente pode ser um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais esperançoso e olhar e falar, baita potencial de crescimento. Porque se a tendência é que a gente jogue tudo para a blockchain, se a blockchain ela pode de fato se integrar ao sistema financeiro tradicional e resolver boa parte do problema desses parceiros aí, isso não começou a ser feito, nem um pouco. Porque quando a gente vê ali crédito privado, commodities, ações, é um valor ínfimo. Então talvez nos leve a acreditar que se isso em algum momento começar a acontecer, esse setor tem uma capacidade de crescimento explosivo. E é justamente esse ponto que eu quero focar aqui no vídeo. Eu entendo que o setor de tokenização está num ponto de virada. Por quê? Primeiro, porque o institucional entendeu o cripto. Finalmente, o Bitcoin passou ali do seu vale da morte e agora senta na mesa com os adultos. Os investidores tradicionais entenderam o Bitcoin. Para entender o Bitcoin, você precisa entender tokenização. As empresas entenderam como que funciona a blockchain, como funciona a tokenização, abriram o olho para isso e começaram a dar valor para essa tecnologia e agora querem desenvolver em cima dessa tecnologia. Por que não faz ainda? Porque não tem regulação. Ainda é um mercado não regulado. Você fazer um produto tokenizado, você ainda está numa zona cinzenta, num limbo regulatório, principalmente nos Estados Unidos. E aqui a gente não pode ser muito hipócrita. Os Estados Unidos é o centro financeiro do mundo, o Wall Street é o centro financeiro do mundo. Se a gente quer crescer, a gente precisa crescer de mão dada com os Estados Unidos. Aqui eu digo a gente, meros investidores, cripto. E a gente já está vendo essa mudança regulatória que parece ser uma sinalização de uma SEC extremamente pró-cripto. SEC, agência regulatória, que regula o que acontece dentro de Wall Street, está com um núcleo, uma administração extremamente favorável ao mercado cripto, que reconhece os potenciais desse mercado se bem regulado. Se você evitar fraudes, como foi o caso da FTX, outras fraudes que tiveram no mercado cripto possui um baita potencial como tecnologia. Eles entendem que o grande pilar, o grande cavalo de Troia desse potencial do mercado cripto é a tecnologia de tokenização. Então, essa regulação ela vem trazendo muito esse ponto de virada do mercado. E ela deve representar uma nova fase da institucionalização de cripto. Eu tenho plena convicção, até por conversar com empresas dos Estados Unidos, de que é só sair a regulação, só a regra do jogo está clara, que esses caras vão entrar aos montes no desenvolvimento de produtos dentro do mercado cripto. E a gente já vem observando isso. Eu coloquei aqui uma série de headlines, uma série de manchetes que mostram como o institucional está entrando pesado em tokenização. Não preciso nem falar da BlackRock, Larry Fink virou o maior garoto propaganda de cripto. Ele afirma que ele quer que a SEC aprove rapidamente a tokenização de títulos e ações. Ele quer dizer que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e ele já falou isso vocalmente em vários momentos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos deveria estar em blockchain. A gente deveria ter uma versão tokenizada da Bolsa de Valores com ações, ativos financeiros em blockchain, em que você consegue acessar 24 horas por dia, em que você consegue acessar de qualquer lugar do mundo.
uma bolsa de valores internacional sem restrições financeiras 24/7 é o sonho, mas infelizmente a gente ainda está preso a sistemas extremamente arcaicos e isso não é possível. Segundo grandes empresas de investimento lá nos Estados Unidos, como é o caso da BlackRock, eles acreditam que a tokenização, a blockchain, é o próximo passo do mercado financeiro, é a Nasdaq 2.0. A própria BlackRock já tem planos de tokenizar ações em um fundo de ações tokenizado de 150 bilhões de dólares. Gente, 150 bilhões de dólares. O mercado de tokenização inteiro vale 300 hoje, tá? É esse tipo de crescimento que eu estou mostrando para vocês. Bancos dos Estados Unidos, grandes bancos, como é o caso de JP Morgan, Bank of America, Citigroup, querendo lançar uma stablecoin bancária conjunta. Olha que interessante, uma stablecoin oficial dos bancos dos Estados Unidos. Gabriel, isso é CBDC? Não, porque isso não tem ligação nenhuma com o governo. Isso é uma stablecoin custodiada por uma empresa e emitida pelos bancos para permitir que os seus clientes consigam fazer remessa internacional de uma forma mais eficiente. Ao mesmo tempo, dentro de processos internos, esses bancos podem utilizar a blockchain e essa stablecoin para fazer processamento de transações também de uma forma mais eficiente, porque se sabe que blockchain é muito mais eficiente que o sistema SWIFT. Eu já trabalhei com entidade ruim na minha vida, viu? Já peguei fila no SUS, bastante. Mas trabalhar com o sistema SWIFT é uma dor de cabeça que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O próprio JP Morgan, olha ele de novo, falando que as stablecoins, que são as stablecoins que geram juros, ou seja, aquela que não é só dólar, é uma renda fixa por trás, vai sair de 6% de market share, ou seja, hoje só 6% das stablecoins geram juros, que é essa versão tokenizada do título de dívida. Vai sair de 6% para 50%. Metade de todas as stablecoins vão ser esse modelo de stablecoin. Ou seja, o SDC e o SDT que se preparem. Mas ele fala, olha, apesar da visão positiva, elas ainda são classificadas como security. Essa tokenização ainda não é algo muito liberado assim para a gente fazer. A gente faz meio com medo. Então a gente não consegue fazer tanto assim. Isso aí precisa mudar antes. Falando em stablecoin, de novo stablecoin, né? Preciso falar das empresas como PayPal e Visa que já permitem transação, liquidação, pagamento e processos internos por meio de stablecoin. Hoje a stablecoin oficial do PayPal, o PYUSD, é uma das maiores stablecoins do mercado. Falando em eficiência, processos internos, JP Morgan, 2 semanas atrás, fez sua primeira transação de títulos de tesouro, de dívida pública, utilizando uma blockchain pública. Olha só, esses caras estão testando, estão querendo colocar blockchain dentro dos seus processos internos ali. Ainda não se sabe como. E isso pode abrir espaço até para outros mercados. Essa regulação pode abrir espaço para tokenização de ativos que ainda não são tokenizados. É o primeiro ponto do vídeo, é o ponto de destaque aqui. Deloitte, uma consultoria financeira que atua bastante no mercado imobiliário, fala que a tokenização de imóveis vai virar um mercado de 4 trilhões de dólares até 2025. A gente tem FIIs, né, fundos imobiliários aí dentro da Bolsa de Valores. É a mesma coisa, pega esse fundo imobiliário e coloca ele em uma blockchain, só que aí você vai conseguir fazer um fundo imobiliário global muito mais eficiente. Baita tese. Não é feito ainda por quê? Por conta da regulação. Ufa, falei coisa pra caramba aqui, mas foi uma contextualização mais do que necessária do potencial da tecnologia blockchain para esse caso de uso tokenização. E eu, de fato, vejo que essa é a principal inovação, essa é a principal via de crescimento desse ciclo, tá? Tem chances de ser o X-Infinity desse ciclo, a nível de algo que coloca o mercado cripto em outro patamar. NFTs foi o que chamou muita atenção do mercado, colocou cripto nos holofotes no ciclo passado. Tá bom, pode ser tokenização agora. Cripto vai aparecer nos holofotes, mas porque está passando por uma grande institucionalização por meio da tokenização. Dito tudo isso, vamos falar do que todo mundo quer saber. Moedinha. Quais são os principais ativos que fazem essa tokenização e se você acredita na tese, como se expor a ela. Eu dividi aqui o ecossistema de RWA, Real World Assets, ativos do mundo real, nada mais é do que um nome bonitinho para tokenização, em 3 camadas. Eu dividi esse ecossistema na camada das aplicações, ou seja, os produtos tokenizados de fato, as stablecoins, as ações, as dívidas, etc. A infraestrutura, ou seja, quem vai ajudar as empresas
a desenvolverem, a lançarem, a fazer a tokenização de fato. Você tem as próprias blockchains, você tem as plataformas de tokenização que fazem todo o processo de, olha, eu vou pegar o ativo para você, eu vou tokenizar, eu vou fazer toda a parte regulatória da tokenização e eu vou permitir que por meio da minha plataforma aqui, você consiga negociar esse ativo. Você não vai ter que entrar numa Uniswap da vida aí que é ultra complexo e ficar se preocupando com slippage, esse tipo de coisa. Fica tranquilo, aqui dentro da minha plataforma você faz tudo. E óbvio, a gente tem os emissores. Os emissores nada mais é do que o carinha que vai emitir o ativo no mundo real, ser dono do ativo no mundo real e vai trazer a demanda para jogar esse bacana para a blockchain. Quem são os principais players, os principais ativos, as principais empresas dentro de cada uma dessas camadas? Vamos começar pela mais básica de todas, as blockchains de tokenização. Aqui não são blockchains especializadas em tokenização, tá? Mas são as blockchains que mais possuem capacidade de ver ativos tokenizados sendo deployados, sendo depositados, criados em cima delas. Não tem como fugir. Ethereum e Solana. Ethereum na frente da Solana, por conta do seu histórico, por conta da sua segurança, por conta de toda a sua robustez, por conta da sua marca, da sua força que existe em torno do brand Ethereum. É a blockchain mais bem posicionada para ser a blockchain dos institucionais. A Solana está muito longe do Ethereum, Gabriel? Não está muito longe não, tá? Solana, muitas empresas já estão desenvolvendo produtos dentro da Solana. Empresas como a Visa e a PayPal falaram, vou lançar minha stablecoin onde? Na Solana. Por quê? Porque eu quero velocidade, porque eu quero baixo custo. Solana me traz propriedades interessantes. Então esses dois players, a gente tem grandes chances de vê-los se beneficiarem caso esse movimento de tokenização se torne tudo isso que a gente imagina. Ah, BlackRock vai lançar um fundo de 150 bilhões. Pô, a chance deles lançarem isso na Ethereum é gigantesca. Isso deve fazer o TVL da Ethereum, porrar, explodir para cima. Então tudo isso é muito interessante para esses dois ativos. Eu não preciso nem falar aqui, são dois ativos que é praticamente obrigatório você ter dentro da sua carteira. Quem tem uma carteira cripto, não tem Ethereum, não tem Solana, pode criticar os dois ativos, mas se não tem os dois ativos na sua carteira, você tá meio doido das ideias. Agora, beleza, vamos para o segundo nível. O segundo nível já são plataformas de infraestrutura de tokenização mais voltada em ajudar de fato, não são blockchains, mas são plataformas que querem ajudar, que desenvolver produtos, ferramentas para ajudar no processo de tokenização. Aqui a gente tem os principais destaques, Chainlink, Ethena, Ondo e Maple Finance, mais voltada para crédito, tá bom? Por que eu coloquei esses caras aqui? Chainlink desenvolve uma série de ferramentas, tem vídeo de Chainlink aqui no canal, aqui em cima tem vídeo de Ethena, tem vídeo de Ondo, tem vídeo de todas essas criptos aqui no canal, tá gente? Por isso que é importante todo mundo estar inscrito. Mas vamos lá. Chainlink, ferramentas para tokenização, para negociações, para transferências, para uma série de operações que você queira fazer dentro de cripto. E ferramentas muito institucionalizadas, focadas em segurança, focadas em conectividade com sistemas financeiros tradicionais e um contato muito institucional que a Chainlink tem com grandes empresas. A gente tem a Chainlink muito bem posicionada dentro dessa tese de infraestrutura para RWA. Já a Ethena e a Ondo são desenvolvedoras de stablecoins. Porém, elas estão dando um passinho, apresentaram recentemente atualizações muito importantes para se tornarem blockchains e plataformas de tokenização para institucionais. Então a gente tem aqui, por exemplo, a Converge, que é a blockchain da Ethena. O que é essa blockchain da Ethena? Eles estão criando uma blockchain e que ali em cima você tem um monte de aplicativo de DeFi que são aplicativos regulados, aplicativos focados para o institucional interagir em DeFi. Então tu tem ali a Pendle, mas é a Pendle regulada, em que só vai negociar na Pendle os institucionais, as empresas que passarem pelo crivo regulatório. Mesma coisa, a Maple, a Morpho, você tem a própria Aave. Então o investidor ele vai poder ali fazer uma operação de empréstimo na Aave em DeFi, mas utilizando uma via regulada para isso e uma blockchain especializada, uma blockchain focada em oferecer toda a infraestrutura que ele precisa para esse tipo de operação. De fato, é esses caras apostando que em algum momento no futuro muitos institucionais, muitas empresas vão querer utilizar blockchain. Ondo, mesma coisa. Ondochain, a nossa blockchain para grandes institucionais, onde grandes bancos e grandes empresas vão negociar e tokenizar ativos. E a Ondo ainda tem um
produtinho a mais ali, que é o Ondo Global Markets, que é de fato uma plataforma de tokenização e negociação, uma plataforma por onde eles vão fazer a negociação. É quase como se fosse a Nasdaq em blockchain. É uma plataforma que vai servir como base para realizar o processo regulatório de custódia da tokenização, colocar tudo isso dentro de uma plataforma e por lá o institucional pode acessar, fazer as transações, fazer as transferências, etc, etc. Baita produto. Eu acho que esse produto que a Ondo está desenvolvendo é um produto matador dentro da tese de tokenização, porém, entretanto, todavia, tem um problema regulatório muito grande, né? Esse produto só vai poder ser lançado quando a regulação permitir. E a Chainlink não tem nem o que falar, né? A transação lá do que o JP Morgan fez foi fazendo o quê? Foi utilizando ferramentas da Chainlink e a blockchain da Ondo. Então, Ondo, JP Morgan, Chainlink, esses caras, eles estão se movimentando, conversando com o institucional, jantar de cerimônia, de não sei o que do Trump, tá lá o pessoal da Ondo, tá lá o pessoal da Chainlink. Então, são empresas muito bem relacionadas com a tese institucionalização e tokenização. E por fim, a gente finaliza também falando sobre produtos, aplicativos, produtos finais que tem a ver com tokenização. A própria Etena, por exemplo, eles lançaram uma stablecoin que nada mais é do que título de dívida americano tokenizado. A Ondo, mesma coisa. Que é o produto da Ondo? É um ETF, é um produto de investimento em renda fixa americana em blockchain. Então a tese deles é, se alguém quiser investir dentro de blockchain, num ativo tokenizado, num ativo regulado, num ativo institucional, eu tenho o meu aqui para te oferecer, mas se você não quiser também, se você quiser só utilizar uma infraestrutura, eu tenho a minha infraestrutura também. A gente tem a Aave, que é o grande banco, grande protocolo de empréstimo, de depósito, de renda fixa em DeFi, e você oferecer essa segurança, essa infraestrutura da Aave para grandes players que querem interagir em DeFi é muito interessante também, embora precise ser feito de uma forma regulada. E a própria Pendle já apresentou um roadmap mostrando como é que eles querem entrar nas finanças tradicionais e oferecerem produtos regulados para que o institucional consiga acessar produtos de renda fixa cripto. O grande produto da Pendle é isso, são os produtos de tokenização de renda fixa e eles querem passar a oferecer essa renda fixa, que é mais agressiva dentro do mercado cripto, para o institucional. Gabriel, legal, vou sair comprando todos esses caras porque eu acredito na tese. Tudo bem, a decisão é sua. Eu sempre gosto de montar uma carteira muito bem equilibrada, de certa forma diversificada e não muito pulverizada, não sair atirando para todos os lados. Mas os caras que eu listei aqui, os ativos que eu listei aqui, eles são indubitavelmente os grandes líderes na tese de tokenização. Se você acredita na tese e se você fizer um bom processo de selecionar as criptos que mais fazem sentido aqui e fazer uma gestão ok na sua carteira, não se expor muito, não concentrar muito em alguma delas, muito provavelmente, se a tese ser bem sucedida, se a tese der certo, você vai acabar se beneficiando disso. Porém, é preciso levantar um ponto de preocupação que eu tenho muito aqui. Vamos ver os líderes de RWA? Hoje, a gente tem, aqui eu estou falando dos produtos que mais de tokenização, os produtos tokenizados em cripto que são os maiores. A gente tem ali BlackRock, né, feito pela Securitize, Tether, Paxos, que é o Paxos Gold, ouro tokenizado, Franklin Templeton, Superstate, aí você tem a Ondo é o principal produto criptonativo, né, tokenizado, aí depois você tem Centrifuge, Circle, entendi. Deixa eu ver aqui também as maiores empresas de tokenização, as maiores empresas que fazem tokenização hoje dentro de cripto. Securitize, que é uma empresa que faz da BlackRock, ela é da BlackRock. A Ondo em segundo lugar, tá, entendi. A única cripto mesmo, o único produto cripto nativo e não empresa do sistema financeiro tradicional que a gente vê aqui é a Ondo. Será que se o institucional quiser entrar em tokenização e usar blockchain, ele não vai fazer tudo por conta própria? Ele não vai desenvolver sua própria blockchain? Ele não vai desenvolver seu próprio sistema? Ele não vai fazer sua própria tokenização? E nada do que a gente conhece hoje do mercado público de criptoativos e de infraestrutura pública, Ethereum, Solana, Chainlink, Ondo, pode ser que esses caras não se beneficiem. Pode ser que eles nem vejam a cor do dinheiro. Essa é uma tese que quebra um pouco a tese de investimento em criptoativos, em criptomoedas públicas. A tese da blockchain privada, de tudo isso rodar em blockchain, mas todos esses caras desenvolverem blockchains privadas. Continuo acreditando que faz muito mais sentido você utilizar uma blockchain pública, muito mais segura, muito mais tempo de desenvolvimento, muito mais barato. Mas tem doido para tudo, né? Por enquanto, a gente não consegue responder isso, a gente não consegue afirmar
como que a tokenização, se a tokenização se tornar um mercado de 20, 30 trilhões de dólares, se tudo isso vai ser feito numa Ethereum da vida, numa Solana da vida, numa blockchain da Ethena, se tudo isso vai de fato utilizar os produtos da Chainlink, eu acho que deveria. Eu acho que deveria, porque esses caras são especializados nisso, entendem muito mais de blockchain do que o mercado financeiro tradicional. Mas a gente precisa ver ainda isso acontecendo. De qualquer forma, vamos encerrar o vídeo aqui com as conclusões e opiniões e o resumo de tudo que eu falei. Tokenização pode ser a próxima grande tecnologia. Eu acho que se tem uma tecnologia capaz de replicar o movimento de crescimento que a gente viu com as NFTs, por exemplo, no último ciclo, é a tokenização, tá? Embora eu veja aqui de um ponto de vista de produto, a inteligência artificial é mais sexy. O setor está no ponto de virada, tá? A tokenização está no ponto de virada. Já está acontecendo um movimento muito grande em torno do setor, mas vai acontecer de uma forma muito mais relevante a partir do momento que a gente tiver a regulação aprovada, e isso vai acontecer no segundo semestre. Factual, não é opinião. A importância justamente da regulação. O meu setor ainda hoje é muito concentrado em stablecoins, então é interessante ver esses caras que são emissores de stablecoin para você ter dentro da sua carteira. E existe essa dúvida justamente de como vai ser o setor, o futuro do setor, como que as grandes instituições, as grandes empresas irão se relacionar com blockchains públicas, com produtos públicos, com essas criptomoedas, ou se eles vão resolver fazer tudo por debaixo dos panos, dentro de casa. Cenas para os próximos capítulos, temas para os próximos vídeos. A gente vai acompanhando o setor, todo o desenvolvimento, trazendo as atualizações aqui para vocês. Mas a gente precisa focar, a gente precisa se apegar ao que realmente tem valor, ao que realmente é interessante dentro do mercado cripto. Tokenização, como eu falei, é a blockchain, a criação de Satoshi Nakamoto sendo elevada à sua última potência. Veremos, senhores, se isso daqui vai se tornar tudo que a gente acredita que pode se tornar. Enquanto isso, eu avalio sua carteira gratuitamente, converso com você no WhatsApp. Primeiro link aqui da descrição, só clicar, você preenche o formulário, cai no meu WhatsApp, a gente conversa, até para eu te conhecer melhor. Eu tenho certeza que eu consigo te ajudar de alguma forma, dando alguma dica, beleza? Lembre-se que se você gostou do vídeo, dá o likezinho aqui embaixo e passa um feedback. Comenta aqui embaixo, me passa um feedback sobre o vídeo, me fala o que você achou do vídeo de hoje e deixa sugestões para os próximos vídeos, porque eu sempre pego as criptomoedas mais comentadas que vocês pedem para fazer próximas análises. Te encontro no próximo vídeo, porque eu sei que você está inscrito no canal. Até mais.